Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala, galera coral! Começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje um podcast especial com a presença do Joaquim Bezerra, que faz parte do ProSanta e que vai falar um pouco sobre assuntos que a torcida tricolor quer e precisa ouvir, sobre reforma do estatuto, sobre a eleição no Santa Cruz e tudo mais. Também estão comigo os nossos amigos Rafael Monteiro e Reginaldo Cabral. E sem delongas, porque esse é um podcast que a gente quer levar conteúdo para vocês, mas sendo curto, vamos começar com as perguntas. Professor Reginaldo, faça as honras da casa, diga lá a primeira pergunta para o nosso querido Joaquim Bezerra. Eu queria, antes de tudo, saudações Santa Cruzense a todos. Inicialmente, eu queria que Joaquim se apresentasse, né? Mas eu tenho algumas indagações e tentarei fazê-las em uma pergunta só. Primeiro, o Santa Cruz é um clube viável, Joaquim? Quais são os maiores vícios da gestão do Santa Cruz, que se arrasta por décadas? E o terceiro ponto, que eu não poderia deixar de indagá-lo, era em relação a essa celeuma da última semana sobre a questão do CT Valdomiro Silva, que é um patrimônio já adquirido do clube e que está se desfazendo ou que grande parte da torcida não está compreendendo o que está acontecendo. Então, primeiro, Joaquim por ele mesmo, quem é o homem Joaquim e o torcedor, e se o Santa é viável, quais são os principais vícios e a questão do CT Valdomiro Silva. Bom, amigos, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, né, a oportunidade da gente poder estar falando aqui em nome do ProSanta, nesse podcast Beberibe 1285, que já é um podcast aí consolidado no público tricolor. Agradecer ao Florencio, ao Reginaldo Cabral e ao Rafael Monteiro pela participação aqui, né, e estão me dando essa oportunidade. Bom, Joaquim Bezerra é um cidadão comum, tá certo? Desses que você encontra na rua. Joaquim Bezerra é torcedor do Santa Cruz desde que nasceu. Eu trago origens, não é? Lá atrás, o meu irmão foi jornalista, assim como vocês, do Diário de Pernambuco, das diversas rádios aqui, que era o Júlio José. E nós aprendemos a gostar do Santa Cruz com ele desde criança. E ele era um jornalista, confesso, torcedor do Santa Cruz. Um dos únicos, inclusive, na sua época, porque normalmente os jornalistas não dizem por que time torce. Mas ele, como era destemido, ele não tinha esse problema. Eu tenho uma formação, eu sou advogado por formação, mas fiz toda a pós-graduação na área financeira, não é? Então eu tenho MBA de Finanças pelo IBMEC, eu tenho MBA de Varejo pela Universidade Federal de Pernambuco e tenho mestrado em Gestão Pública pela Universidade Federal de Pernambuco também. Fui diretor financeiro de algumas empresas aqui e hoje eu sou diretor da área de fusões e aquisições do CE Educacional, que é um grupo local, mas é o terceiro maior grupo de educação do Brasil de capital aberto. Então, hoje eu trabalho nessa área de fusões e aquisições e também presto consultoria na área financeira de algumas empresas. Então, esse é o Joaquim. Um Joaquim que resolveu, lá atrás, em 2010, se candidatar a presidente do Santa Cruz, quando, então, ele foi convidado pelo desembargador Bartolomeu Bueno para fazer parte de uma coligação numa chapa onde se acreditava que um pacto estava realmente sendo feito para profissionalizar o clube
e nós fomos enganados e iludidos pelo então presidente do clube na época, onde nós tínhamos pactuado com ele que faríamos a gestão do clube, tomaríamos conta da área administrativa financeira, que é a nossa expertise, dividiríamos a responsabilidade da área de futebol, que é a área principal do clube, e ele cuidaria da parte política e institucional do clube. E esse acordo ele foi quebrado no primeiro ano de gestão, quando o então presidente, né, eu acho que ele não gostou da transparência que eu dei nas contas do clube, nas coisas que nós começamos a colocar em ordem, como salários de jogadores que não eram pagos mais com atraso, salários de funcionários sendo pagos, férias, 13º, divulgação do fluxo de caixa nas reuniões do Conselho Deliberativo, enfim, toda uma transparência que a gente começou a dar no clube naquela época e não foi muito bem recebido pelo então presidente. E aí nós resolvemos, então, sairmos, né, da gestão, permanecemos até o final do mandato, que foi 2012, e no final de 2012 concorremos à eleição contra o então presidente, mas nós não tivemos êxito, até porque já tínhamos tirado o Santa Cruz da Série D para C e tínhamos já sido bicampeões estadual. Ou seja, pegamos o Santa Cruz totalmente dentro de um charco de lodo e de lama e conseguimos trazer de volta ao clube, não é, a sua credibilidade, onde lotávamos estádios com 45, 50, 60 mil pessoas naquela ocasião, porque a gente tinha efetivamente aí uma credibilidade do torcedor, coisa que isso não acontece. Então, eu vou então entrando na pergunta aí que o Reginaldo Cabral me fez, a primeira delas sobre se o Santa Cruz é viável. É lógico que ele é viável. Ele é tão viável, Reginaldo, que se ele não fosse viável, não existia ninguém disputando as eleições do clube, tá certo? Um grupo ou alguns grupos de oposição querendo moralizar o clube, querendo moralizar a administração, querendo fazer com que o Santa Cruz volte a ser um time que figure nas categorias principais do Campeonato Brasileiro. E, por outro lado, tem grupos que querem simplesmente se aproveitar do patrimônio do clube ou se autopromoverem, não é, dentro cada um da sua área. E isso é uma coisa que a gente simplesmente não aceita dentro do clube. Então, por que é que o Santa Cruz é viável? Porque o Santa Cruz tem requisitos que qualquer uma empresa varejista gostaria de ter. Que requisitos são esses? Por exemplo, o Santa Cruz tem uma marca forte, consolidada e centenária. Qualquer empresa que tiver uma marca forte, consolidada e centenária, ela está bem no mercado. Depois, ele tem clientes que são os seus torcedores e sócios fiéis e apaixonados, que não por absolutamente nada. Então, nenhuma empresa de varejo ou nenhuma empresa do mundo tem um público tão fiel que não troca de marca de jeito nenhum. Então, o Santa Cruz tem marca, 2, público fiel, 3, um patrimônio que precisa ser bem administrado. Então, se você tiver o controle e a gestão desses 3 componentes, você vai ter um Santa Cruz, sim, viável. Então, isso é fazer gestão e gestão bem feita, saber trabalhar com isso. Quando você começa a trabalhar com isso, você passa a resgatar credibilidade do torcedor, do sócio, dos chamados, das partes interessadas. Por quê? Porque quando você tem credibilidade, você vai trazer patrocínio para o clube, você vai trazer investidores. E eu não estou falando de investidores aqui, sheiks árabes ou chineses e russos milionários, não.
Eu estou falando em investidores que querem investir e terem retorno dos seus investimentos. Então, o Santa Cruz é sim viável. Quais são os maiores vícios da gestão? Os maiores vícios são você tirar proveito do clube, não é? Para si próprio, em detrimento de uma modernidade do clube. Então, quanto menos moderno o clube estiver, quanto menos voz você der ao torcedor para que ele possa votar em assembleias, quanto menos controle você demonstrar, mais vai ter gente interessada em querer se apropriar do patrimônio do clube. Então, o vício que existe na gestão do Santa Cruz são vícios que podem ser corrigidos. Basta que entre lá dentro uma gestão profissional. Então, entrando uma gestão profissional, responsabilizando os gestores, e o estatuto que nós propomos, juntamente com o IPC, para que fosse reformado, ele traz essa modernidade e essa responsabilidade para o clube. Ele acaba com vícios da gestão. Então, é muito importante que a reforma do estatuto seja aprovada. E é uma bandeira do ProSanta que, se a reforma do estatuto não acontecer até as eleições, em o ProSanta sendo eleito, a chapa eleita, o ProSanta vai sim introduzir a reforma do estatuto da forma que ela foi concebida pelos demais movimentos e pelo ProSanta. A última pergunta que você me fez foi a celeuma sobre o CT Valdomiro Silva. Bom, essa é uma celeuma realmente. Por quê? Primeiro porque o CT Valdomiro Silva é um patrimônio que não consta nem dentro do balanço do Santa Cruz. Ele não está contabilizado dentro do patrimônio do Santa Cruz. Assim como o CT Rodolfo Aguiar também não está contabilizado dentro do patrimônio do Santa Cruz. Esses patrimônios estão em nome de terceiros, não é? O que é que acontece com o CT Valdomiro Silva? A prefeitura está desapropriando o CT por uma questão de utilidade pública. Só que o que é que acontece? A avaliação que a prefeitura está fazendo do CT, ele está considerando que simplesmente aquela é uma área que não tem uso e pode ser desapropriada por qualquer valor. Quando, na verdade, o que o Santa Cruz precisa defender é que o CT Valdomiro Silva não é uma área sem uso. Pelo contrário, é uma área de prática desportiva complementar às atividades do Santa Cruz. Então, aquilo, além de ter um valor patrimonial, um valor do terreno e um valor das benfeitorias, existe um valor agregado pela sua utilização. E esse valor agregado pela sua utilização não está sendo contemplado na avaliação que está sendo feita pela prefeitura. Então, é muito importante que os gestores do Santa Cruz eles se posicionem fazendo uma avaliação correta do CT Valdomiro Silva para que a apropriação, como já foi decretada, porque saiu um decreto agora desapropriando 100% da área, então, essa desapropriação ela precisa ser indenizada com os valores que existam relativos ao patrimônio imobiliário e ao uso desse aparelho, que é um aparelho complementar às atividades do Santa Cruz Futebol Clube. Então, eu acho que essa ideia não está muito bem construída com as pessoas que estão na gestão atual do clube. Eles estão simplesmente entendendo que aquilo é uma área que está sendo desapropriada e simplesmente é um patrimônio imobiliário. E não é apenas um patrimônio imobiliário. É um patrimônio imobiliário que é um aparelho desportivo do Santa Cruz e que tem o uso de grande utilidade para os desportos do clube. Bom, eu não sei se me fiz entender, mas acho que passei pelas 3 perguntas que o Reginaldo me fez. Perfeito, perfeito. Fez sim, Joaquim. Gostaria de ouvir o amigo Rafael Monteiro também. Uma pergunta, Rafael, para o nosso amigo Joaquim.
Saudações corais, satisfação, Joaquim, Reginaldo, Maurício. E tive a oportunidade, como o pessoal me conhece, trabalho um pouco com futebol. Já conversei com alguns atletas que chegaram a trabalhar com o Joaquim. E as referências são as melhores possíveis. Tão simples o senhor conseguiu abranger quase tudo sobre o Santa Cruz. Então, eu gostaria que o senhor fizesse apenas comentários se existe a possibilidade do Joaquim Bezerra ser o candidato a presidente nas próximas eleições e como é que seria o papel principal para trazer de volta o apoio da torcida e conseguir resgatar a credibilidade no mercado, não só mercado com atletas, mas também com as empresas que são os patrocinadores. Rafael, veja, deixa eu te falar. Essa questão de ser o meu nome a vice-presidente, a gente, nós temos um grupo no ProSanta e estamos agregando também outros grupos nesse movimento, que é um movimento de oposição à atual situação dos gestores do Santa Cruz. Eu costumo sempre dizer que nós não somos oposição ao Santa Cruz. Por quê? Porque nós somos todos, não é, apaixonados pelo Santa Cruz. Então, jamais nós seríamos oposição ao clube. Nós somos oposição a esses gestores que têm feito uma gestão catastrófica no Santa Cruz nas últimas décadas. Quanto ao nome, nós vamos ter, sim, o nome e os nomes da chapa divulgados no mês de outubro. Por quê? Porque nós vamos divulgar agora o projeto do dia 8 de setembro, agora na próxima semana, na próxima terça, e é muito importante que a gente vá cumprindo as etapas. Por quê? Porque a gente precisa apresentar o projeto, mostrar ao projeto aos outros grupos de oposição. Nós já tivemos várias contribuições de outros grupos, do Pátria Amada, do IPC, dos Tricolores do CT, do Santa Cruz do Povo. Nós já congregamos as ideias também dessas pessoas dentro do projeto e nós vamos agora buscar um engajamento maior a partir do lançamento da chapa no mês de outubro. Então, eu diria a você que é prematuro eu dizer que eu vou ser o candidato, tá certo? Porque o candidato do Santa Cruz ele tem que ser um candidato de consenso e que agregue valores esses que a gente está defendendo dentro do próprio ProSanta, que são valores de transparência, valores de integridade, valores que a gente possa realmente fazer com que o Santa Cruz possa ter e voltar a ter a credibilidade que sempre teve junto a credores, funcionários, jogadores. Porque você, como é uma pessoa que trabalha com jogador de futebol, com técnicos, você sabe muito bem que na hora que um clube feito Santa Cruz, atrasando o salário, não é? Não cumprindo as obrigações trabalhistas quando dispensa o jogador, não respeitando o contrato, quando você pega o telefone para convidar um jogador desse para vir jogar no Santa Cruz, ele realmente vai pensar 3 ou 4 vezes se vai vir ou não para o Santa Cruz. Então, ele fatalmente virá, se não pela questão financeira, mas porque o Santa Cruz é um grande clube, tem uma grande torcida e que empurra o time dentro de campo. E isso é muito importante para o jogador ser incentivado em sua carreira para que ele possa crescer. Mas se fosse pelo aspecto meramente financeiro, certamente o Santa Cruz teria, como tem, dificuldades imensas para trazer pessoas para compor o seu plantel. Porque realmente a falta de credibilidade é um problema muito grande em todos os aspectos da gestão. Você sem credibilidade, você não consegue fazer a máquina funcionar. Porque você vai precisar de crédito de fornecedores, de crédito dos jogadores, de crédito dos técnicos, você vai precisar de crédito da imprensa, você vai precisar de crédito do torcedor, de crédito do sócio. Você vê a lástima que é hoje
a quantidade de sócios em dia que o Santa Cruz tem. O Santa Cruz hoje tem menos de 1.500 sócios em dia. E só que o que é que vai acontecer? Em dezembro, quando chegam as eleições, aparece sócio não sei de onde, se atualiza apenas para votar. Então, isso causa um total descrédito do Santa Cruz, porque traz abaixo toda a lisura e moralidade de uma eleição, principalmente de um clube de futebol, não é, que tem uma torcida imensa dessa como Santa Cruz. Joaquim, gostaria também de fazer algumas perguntas, algumas indagações, e essas perguntas, algumas foram enviadas por ouvintes nossos, o Gerailton, o Wellington Félix, Netinho Espínola, Danilo, Roberto Borba, Leandro Serafim, o Cláudio e o Abraão, e alguns outros. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer era sobre como garantir que o Santa Cruz tivesse eleições transparentes no próximo pleito. A segunda pergunta era sobre o estatuto. Se não aprovado até as próximas eleições, até as eleições de dezembro, qual a garantia que teremos de que o ProSanta pautará essa reforma assim que assumir o clube, se vencer as eleições? E a terceira pergunta veio do Abraão, sobre a viabilidade do Santa Cruz virar um clube empresa, se você acha que isso é viável e se você acha que isso seria benéfico para o clube. Ok, deixa eu começar aqui pela questão das eleições transparentes. Pessoal, existe uma ação aí correndo na justiça que foi... até o Johnny, que é um dos advogados dessa ação, do Johnny do IPC, sobre a questão do recadastramento de sócios. Ora, o que é o recadastramento de sócios? É você simplesmente pegar uma lista que tem 15 mil nomes, e nomes como Cuscuz não sei de quê, fulano de tal, e por aí vai. As maiores aberrações. Pessoas com CPF zerado, pessoas sem CPF, isso monta em 15 mil nomes de sócios do Santa Cruz. E olha, 15 mil nomes de sócios que pagam R$59, que é o sócio que pode votar. Tá? A gente não está falando das categorias de valores menores que hoje são alijadas do processo de eleição. A gente está falando de 15 mil nomes. Por que o Santa Cruz, eu não quero nem falar o Santa Cruz, por que os gestores do Santa Cruz fazem tanta questão de não recadastrarem esses nomes, não recadastrarem esses sócios? Porque boa parte desses sócios que estão aí dentro desses 15 mil nomes são sócios que estão inscritos no Santa Cruz como sócios, mas efetivamente eles são sócios fabricados só para votar em dia de eleição. Na hora que você fizer um recadastramento, tiver que fazer prova de vida dessas pessoas, dificilmente essas pessoas vão aparecer no Arruda para se recadastrarem. Por quê? Porque eles foram colocados lá por meia dúzia de pessoas para fazer número no dia de votar na eleição. Por isso que estão recorrendo recurso em cima de recurso para não fazerem o recadastramento dos sócios. Isso é vergonhoso e lamentável. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia nós não temos nem, eu acho que 1.500, 1.800 sócios se tiver em dia com Santa Cruz. Se a gente estiver falando de 15 mil nomes e tirar daí 2.000 para fazer uma conta fechada, a gente está falando de 13 mil nomes lá que há mais de 3 anos não fazem uma contribuição sequer ao clube. Como é que a gente pode considerar que essas pessoas são sócios do Santa Cruz?
Então, lisura nas eleições, ela só vai ocorrer se a gente conseguir efetivamente recadastrar esses sócios. Se nós conseguirmos fiscalizar no dia das eleições, porque no dia das eleições começa a existir uma série de descaminhos lá dentro do clube, onde pessoas que vão se atualizam com cheques que não são compensados, se atualizam com o próprio dinheiro da tesouraria do clube. O dinheiro é um dinheiro ioiô. Ele entra na tesouraria do clube e depois sai para atualizar de novo. Então, nós vamos começar a bloquear esse tipo de ação, tá certo? De uma forma efetiva. Então, esse ano, as eleições, elas vão ter que ser ganhas realmente no voto, e no voto honesto e correto do sócio, não é? Então, essa questão das eleições, para que elas possam ser eleições lícitas e transparentes, ela vai precisar de um apoio maciço dos sócios que realmente querem a mudança do Santa Cruz. Se não houver um engajamento total desses sócios, nós não vamos conseguir ter êxito no pleito. Pode colocar o nome de quem quiser que não ganha uma eleição se esse tipo de ação não for coibida dentro do clube. Infelizmente, essa é uma verdade. E é por isso que a gente luta. É por isso que a gente está buscando agregar outros grupos de oposição para que esses grupos possam, junto conosco, fazer uma fiscalização efetiva para coibir essa prática que é danosa à gestão do clube. Então, com relação às eleições, é isso. Com relação à reforma do estatuto, isso. Tá? É uma bandeira do ProSanta. Nós, nos primeiros meses de gestão, caso não tenha ocorrido a Assembleia, que nós promovamos essa Assembleia para fazer a votação e a introdução do novo Estatuto no Santa Cruz. Inclusive, eu vou provocar todas as pessoas do ProSanta, onde nós vamos assinar um manifesto, todos nós, nos comprometendo a fazer essa reforma do Estatuto nos primeiros meses da nossa gestão, se o ProSanta vier a ter êxito da eleição. Então, nós vamos nos comprometer formalmente. Quem fala, escreve. Quem escreve, assina. Assim a gente dá seriedade a isso. Então, aquelas pessoas que não confiarem apenas na palavra, elas vão ter isso firmado em um documento. Porque isso é de fundamental importância, que o torcedor e sócio entenda que nós não estamos querendo entrar na administração do Santa Cruz apenas para ser mais um a passar anos na Série C, cair para a Série D. Não, nós estamos entrando na gestão do Santa Cruz para profissionalizar o clube e pavimentar o caminho para que outras pessoas sérias possam vir depois do ProSanta e terem um clube governável. É isso que nós vamos, e esse é o nosso compromisso. E com relação à viabilidade do Santa Cruz virar um clube empresa. Olha, é um caminho tão longo a ser percorrido ainda, até porque no Brasil ainda não existe uma legislação própria, tá certo? Como já existe na Europa, principalmente em Portugal e na Espanha, e eu andei estudando a de Portugal, onde você já consegue constituir uma empresa para administrar uma associação civil. Aqui ainda não existe esse modelo. O Flamengo está tentando, tá, criar um modelo, e que certamente, se o Flamengo for pioneiro nisso, esse modelo der certo, vai ser o caminho para que outros clubes possam vir a aderir. E por que é importante que o Santa Cruz, mesmo não virando um clube empresa, mas que ele crie as regras de governança e de compliance de uma empresa? Por quê? Porque no dia que ele já estiver apto,
no dia que a legislação já proporcionar essa condição, o Santa Cruz vai estar apto e regular para se transformar. O Santa Cruz, se for se transformar hoje no clube empresa, ele vai ter que transformar numa empresa já praticamente à beira de uma falência, onde você tem um patrimônio líquido que só não está negativo porque foi feita uma reavaliação do ativo do clube, que já foi objeto de comentário meu em 2 ou 3 lives do ProSanta. Se não tivesse havido agora, nessa publicação do balanço 2019, uma avaliação do terreno do clube, do estádio, das torres de iluminação, o Santa Cruz já estaria com patrimônio líquido negativo aí em mais de 150 milhões de reais. E olha, toda essa reavaliação de ativo que foi feito, ela montou em 250 milhões. O clube tinha tanta dívida acumulada que hoje o patrimônio líquido do Santa Cruz é só de 104 milhões. Então foi consumido aí 146 milhões de uma reavaliação de ativo com dívida já pré-existente dentro do patrimônio do clube. Então, essa manobra que foi feita para trazer o patrimônio líquido de volta a ser positivo, em mais 2 gestões desastrosas, vai levar de novo o clube a ser negativo. Por quê? Imagine que 2017 até 2019, o clube já acumula 50 milhões de prejuízo. Se o patrimônio líquido dele é 104 milhões positivo, basta 2 gestões de 3 anos repetirem esse resultado para consumir toda a reavaliação do ativo que foi feita. Então, o Santa Cruz não pode virar um clube empresa hoje, porque ele não tem estrutura de dívida, nem estrutura patrimonial para isso, e nem suporte jurídico. Então, ele precisa passar por uma reformulação para que ele possa efetivamente vir a ter condições e ficar apto quando isso for oportunizado pela legislação pertinente. Reginaldo, pode falar mais algumas perguntas aí para Joaquim. Como é de costume, eu gosto de tocar nas feridas que são expostas no clube, em que a maioria dos candidatos teima em não falar, e esse não é o caso do Dr. Joaquim. Eu queria perguntar a ele sobre 2 coisas. Primeiro, o Arruda. O Arruda é hoje viável ao Santa Cruz? Porque a gente vê São Paulo, Palmeiras, até o próprio Santa Cruz recentemente fez um show, né, trouxe artistas internacionais, e a gente sabe do custo, muito se fala do custo operacional do Arruda, mesmo ele estando naquela situação de precariedade, principalmente em suas entranhas, né? Os banheiros do Arruda é algo assim estarrecedor, calamitoso, e tem sua esposa, praticamente ela não vai ao banheiro durante o jogo, porque é perigoso e é anti-higiênico. Então, assim, primeiro, o Arruda hoje é viável para o Santa Cruz, ou ele é um peso? E o segundo, eu queria saber qual a concepção de base, de futebol, de categoria de base, do Dr. Joaquim e do grupo que ele representa, porque eu vejo que as categorias de base é justamente a formação dos maiores ativos do clube, que são os jogadores. E hoje a gente não tem base, hoje a gente tem time de jovens, mas base a gente está muito distante disso. Qual a política de base? O que é que o senhor pensa para a categoria de base? E se a Arruda é um peso ou como torná-lo viável? Bom, Reginaldo, deixa eu te falar. O Arruda, na verdade, ele precisa passar por uma modernização, né? E quando eu digo passar por uma modernização, o Arruda precisa ver toda a sua estrutura de acessos, tá certo? Ele precisa
melhorar a estrutura de acesso. O Arruda precisa ser um estádio seguro para que o torcedor possa comparecer com a sua família, e para isso ele precisa ter os aparelhos sanitários, baterias de bar, todas essas coisas dentro de higiene e saúde pública. Então, ele precisa passar por uma modernização. E por que ele é viável? Porque vários estádios, não é, que passaram por uma modernização, eles são viáveis. Então, hoje existe um nome bonito para isso, chamado name rights, não é? Que é o quê? O direito de nome. Então, o Palestra Itália ou o Parque Antártica hoje é chamado de Allianz Parks, não é? O Corinthians acabou de fechar um contrato com uma empresa aí num valor milionário por ano para dar um nome ao seu estádio. Então, o estádio do Arruda, ele precisa se modernizar através de uma reforma básica para que ele possa conseguir comercializar o seu nome e fazer um contrato de name rights. Então, isso é totalmente viável. Agora, é óbvio que ninguém vai querer colocar uma marca junto à sua marca lá no Arruda para no dia seguinte uma pessoa ser acidentada, por exemplo, numa rampa de acesso, numa escadaria que não tem corrimão, ser assaltado dentro de um banheiro quando você precisou fazer uma necessidade fisiológica, ou pegar alguma doença quando consumiu algum produto dentro das dependências do estádio, porque não tem um mínimo de higiene. Então, você nunca vai conseguir fazer um contrato de name rights com Santa Cruz numa condição dessa. Agora, você pode modernizar o estádio e, com certeza, você vai ter, sim, empresas interessadas em fazer uso do aparelho do Santa Cruz, não é, do estádio do Santa Cruz, para atividades que tenham a ver com desporto e tenham a ver com entretenimento. Então, nós tivemos, na época que eu era vice-presidente, nós tivemos o show do Paul McCartney, que foi um grande sucesso, tá certo? Recentemente, eu acho que é 1 ano ou 2 anos, tivemos o show lá do Bon Jovi, que foi também outro sucesso. Então, por que não se explorar isso? É óbvio que o Santa Cruz e o estádio do Santa Cruz tem total viabilidade. Agora, você precisa melhorar as instalações. O custo operacional hoje de se abrir o estádio para uma partida de futebol é alto por conta dessa disfunção e desse desregramento que existe no patrimônio. Se você conseguir otimizar tudo isso, você vai reduzir substancialmente o custo operacional para a produção de eventos no Santa Cruz. Eu espero ter respondido essa primeira pergunta a você. Tranquilo. Com relação à concepção da base, veja, a base, na verdade, de um clube de futebol, ele é nascedouro de todos os talentos do clube. Então, uma base de jogadores, ele tem que começar lá dentro do futsal, tá? Dentro das menores categorias de idade do futsal, fazer uma transição para a divisão de base e, em sequência, ter uma transição da divisão de base para o futebol profissional. O Santa Cruz não pode se dar o luxo de colocar jogadores seus que participaram, por exemplo, da Copa São Paulo, agora a última, foram bem na Copa São Paulo, e disponibilizar ele para outros clubes e não aproveitar dentro do seu próprio elenco, como foi o caso do lateral direito, que eu não lembro o nome dele agora, mas que foi para o Flamengo. Ora, será que o Santa Cruz não precisa desse lateral direito dentro da equipe principal dele? Será que o Santa Cruz tem que contratar um lateral direito pagando bem mais caro
do que ele pagaria a um profissional da base, quando esse profissional da base poderia atender igual ou melhor ao jogador que hoje está na posição? Então, essas são perguntas que você precisa fazer à comissão técnica da base e à comissão técnica do futebol profissional, porque parece que eles não se conversam. Se eles não se conversam, não vai haver harmonia entre a transição da base para o futebol profissional. Então, o que precisa se ter no Santa Cruz, principalmente na área de futebol, é uma coisa chamada de disciplina e hierarquia. Não é? Você vê a falta de disciplina e de hierarquia com as declarações do técnico nas últimas semanas. Declarações extremamente complicadas e que deixou a diretoria do clube embaraçada. Isso é o quê? Isso é falta de disciplina. Isso é falta de hierarquia. E dentro do nosso projeto do ProSanta, esses requisitos não vão faltar dentro do Santa Cruz. Porque se você não conseguir fazer com que você tenha um mínimo de jogadores da base jogando na categoria profissional, você não vai revelar jogadores. Não revelar jogadores significa dizer que você não vai conseguir ganhar dinheiro com a divisão de base do clube nunca. E é o que a maioria dos clubes no mundo fazem. É o quê? Produzir atletas para que eles possam trabalhar nas categorias de cima e depois virarem vitrine para o futebol do seu país ou para o futebol do mundo. Infelizmente, no Santa Cruz, isso não está sendo trabalhado. Espero ter respondido. Eu só faria só uma pequena observação, Joaquim. É que no caso dessa declaração do treinador, ainda tem um agravante. Você tem um assessor de imprensa do clube que praticamente foi às redes sociais e praticamente conclamou a torcida contra o treinador. Por mais que tenha sido estapafúrdia as declarações dele, não é função do assessor de imprensa. E, então, assim, é como se não tivesse sintonia alguma dentro das pessoas que geram Santa Cruz. Hoje é uma grande confusão. Para mim, eu não vejo espaço mais entre treinador e assessor de imprensa, quando o assessor de imprensa usa suas redes sociais para fazer uma campanha contra o treinador do clube a qual ele é funcionário. Então, isso é um absurdo. O senhor tocou nisso aí, eu me lembrei desse fato que vem repercutindo até hoje. Né? Pois é, Reginaldo, é exatamente isso. Isso é falta de disciplina e de hierarquia. Por quê? Porque numa condição dessa, ou você demite o assessor de imprensa ou demite o treinador. Você vai pesar aí o que é menos complexo para o clube. Agora, o que você não vai poder é deixar os dois convivendo quando eles já externaram que não podem conviver no dia a dia, no cotidiano do clube. Entendeu? Isso é falta de pulso na gestão. Isso é falta de disciplina. Isso é falta de hierarquia. Então, desse jeito, o Santa Cruz nunca vai conseguir ser um grande time ou voltar a ser um grande time de futebol. Ok. Joaquim, a gente sabe que seu tempo é precioso, é escasso, mas eu gostaria de fazer só uma pergunta para encerrar a nossa entrevista, que é uma pergunta de um participante, de um dos integrantes do nosso podcast, que é tricolor e mora há alguns anos em Londrina, o Gerailton. Pois não. A pergunta que ele enviou para a gente, pediu para ele fazer, é como é que o ProSanta pensa em fazer com que os tricolores que moram fora do Recife sejam sócios, participem das eleições e se sintam integrados ao clube, mesmo estando longe. Ótima pergunta. Gerailton, isso inclusive já é objeto da reforma do Estatuto, tá? Na reforma do Estatuto, primeiro a gente já prevê que todos os sócios eles vão ter direito a voto.
independente da categoria que eles estejam vinculados. Obviamente, vai existir alguns pré-requisitos, ele vai ter que estar em dia há tanto tempo, ele não vai poder ter um prazo muito longo de não contribuição ao clube, não é? Mas existe aí a condição, inclusive, da votação dos sócios que estão fora da capital pernambucana, né, de Recife, eles poderem votar de uma forma virtual. Isso também já vai estar dentro da reforma do Estatuto. E nós vamos ter, dentro do nosso projeto do ProSanta, uma área voltada para a tecnologia da informação. E essa área que está voltada para a tecnologia da informação, ela vai trabalhar não só os sistemas de gestão do clube, os ERPs, os CRMs, mas ela vai trabalhar também com essa questão de dar transparência a todos os atos e fatos do Santa Cruz e dar condição para que o sócio possa, além de acessar o portal, ele possa ter voz nas votações, inclusive do Conselho Deliberativo. Então, o que vai acontecer é que existe um projeto de tecnologia para isso e a reforma do Estatuto já vai contemplar efetivamente esse direito que o sócio que está fora da capital de Pernambuco, de Recife, possa exercê-lo dentro da sua plenitude. Ok, amigo. Nós agradecemos em nome de todos os componentes do Beberibe 1285 a sua participação. Esperamos que seja a primeira de algumas antes da eleição e até após. Acho que podemos encerrar por aqui, não é isso, Reginaldo? Sim, o professor Joaquim Bezerra fica à vontade para fazer as suas declarações finais. Eu queria agradecer, desde o primeiro momento que eu entrei em contato com o Dr. Joaquim, ele foi uma pessoa muito solícita, ele estava inclusive em viagem, me explicado, e hoje nós fizemos o contato, uma vez que o compromisso que ele tinha para hoje foi desmarcado. Então eu queria agradecer também em nome de todo o pessoal do podcast. Esse podcast nosso é uma tentativa nossa, eu acho que já bem consolidada, de trazer para a torcida do Santa Cruz uma plataforma de notícias desvinculada da grande mídia, tendenciosa e meio e com muitos vícios, né? Então a gente tenta trazer notícias e discutir o Santa Cruz e as nuances que envolvem o Santa Cruz com qualidade, né, para a torcida coral. Então essa é uma proposta da gente. Então, assim como o senhor, também outros nomes já estão pautados e espero tê-lo novamente em nosso debate. Espero que tenha sido, não é, algo bom para o senhor e com certeza vai ser bom para os nossos ouvintes. E agradecer mais uma vez a sua cordialidade, sua gentileza, sua presteza e suas colocações sempre muito elucidativas. Eu agradeço, Reginaldo, a você, a Florença, ao Rafael, que já saiu, a todo o pessoal do Beberibe 1285 pela oportunidade, porque esses espaços que vocês estão dando para a gente da oposição, eles são dados por pouquíssimas emissoras de rádio, tá? Hoje eu diria que a única emissora de rádio que nos tem dado espaço para falar é a Rádio Clube, através do Iranildo e do Jorge Soares, porque as outras rádios elas não oportunizam a oposição a falarem as verdades que precisam ser ditas dentro do Santa Cruz. Sabe-se lá por quê, mas essa é a verdade. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, né, imensamente por isso, por esse espaço, e dizer que nós estamos à disposição, tá certo, para uma outra oportunidade, voltar assim que o projeto for lançado, nós vamos encaminhar ele para vocês vão poder se debruçar sobre ele e a gente pode marcar um outro podcast desse para conversar a respeito do projeto do ProSanta. Eu estou à disposição e, mais uma vez, obrigado.
Ok, Joaquim. Agradecemos mais uma vez pela sua participação. Professor Reginaldo, seu até logo e para encerrar o nosso pod. Desde quando nós nos propomos a formar um podcast, é porque, não em desmerecimento às mídias alternativas que o Santa Cruz possui, mas foi um compromisso nosso de tratar o Santa Cruz com a seriedade que o Santa Cruz merece e com a importância que, para nós, tem o Santa Cruz. Desde quando nós nos reunimos e pensamos no podcast, o nosso pensamento era levar ao público santacruzense notícias que viesse a tratar das entranhas do clube. Notícias essas com qualidade. Debater o Santa Cruz em alto nível. Esse é o compromisso do podcast Beberibe 1285. É por isso que nós somos diferentes. Não que nós somos pessoas melhores que outros, não. Mas a nossa missão é trazer qualidade no noticiário do Santa Cruz. É levar um Santa Cruz que o torcedor não conhece. É debater profundamente o Santa Cruz enquanto instituição, enquanto clube. Então, essa entrevista, eu saio de alma lavada porque eu sinto que cumpri uma missão enquanto torcedor que estava ao meu alcance e levar para outros torcedores informações que serão capazes de, se Deus quiser, fazer com que o nosso clube saia desse marasmo, dessa letargia, dessa morfina permanente que nós vivemos, que acorde para a modernidade e que a gente bata no peito e sinta orgulho de ser Santa Cruz. Que esse orgulho de ser Santa Cruz não viva só no nosso peito, e sim a gente consiga verbalizar, né, externamente. Então, eu quero até agradecer a você, Maurício, e aos amigos que fazem o podcast do Brilho 12.5, porque hoje eu me senti assim, realizado com uma entrevista de tão gabarito como essa, em primeira mão. Assuntos que nós trouxemos hoje são assuntos que vão ser tratados lá na frente. Nós trouxemos hoje, e é um podcast que você pode escutar hoje, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a um mês, ele vai estar atual. Então, compartilhem nos seus grupos, ouçam, dê o like, porque é para isso que nós estamos trabalhando dioturnamente, né? Às vezes até nos privando de determinadas coisas, que é para poder produzir esses conteúdos para vocês. É isso aí, professor. Gostaríamos também de agradecer todos os ouvintes novamente. Fazemos esse podcast porque gostamos do que fazemos, primeiramente, mas porque temos vocês que nos dão a audiência que temos até hoje. Estamos começando apenas, logicamente, mas tentando fazer cada dia um trabalho melhor e levar informação de qualidade. Às vezes erramos, mas estamos aqui para reconhecer, aprender com os erros e melhorar. Então a gente encerra aqui o nosso podcast, a nossa entrevista com o Joaquim Bezerra. Reforço que quem puder, curta lá no YouTube. Nós estamos no YouTube, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Então, compartilhe nos grupos de tricolores e assim a gente vai ajudando, dando a nossa contribuição, colocando a nossa pedrinha para construir um Santa Cruz moderno e melhor para o nosso futuro. É isso aí, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva!
Adianta mudar-se, doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.